Vamos nos achegando. Nós temos um desafio aí de até às 18 horas, ou seja, 55 minutos, conversar sobre um tema empolgante da teologia cristã. Só deixar o celular aqui para gravar aqui do. Trata-se daquilo que na teologia chamamos de estado intermediário. Estado intermediário é um capítulo da escatologia. Então a teologia tem um capítulo que trata só das coisas do fim dos tempos, ou a consumação dos séculos, né? Que coincide com a volta de Jesus Cristo. Então, na doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, estão a volta de Jesus Cristo, a volta visível de Jesus Cristo, estão as possibilidades mileniais, as questões do milênio, que há 3 teses principais sobre a questão do milênio. Está a questão da grande tribulação, da besta, do anticristo, do falso profeta. Está a questão da última batalha, que será travada, chamada Batalha do Armagedon. E então, o estabelecimento do julgamento final, ou do juízo final, antecedido pela ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos, seguida do arrebatamento dos crentes que estiverem vivos na volta de Jesus Cristo. Então aquela última geração, a geração que estiver servindo a Deus, estiver viva na volta de Jesus Cristo, toda aquela geração de crentes não conhecerá a morte eterna. Os mortos ressuscitam primeiro, tendo prioridade a ressurreição dos cujos corpos esperam esse dia, e os que estão vivos vão bypassar a morte física, serão absorvidos pela vida, transformados num abrir e fechar de olhos, seus corpos transformados à semelhança do corpo de Cristo, que vem em glória com os santos e os anjos. E a igreja que já está no céu vem com Jesus para se encontrar com a igreja que está na terra. Os crentes que estão nos céus vêm com Jesus para receber os corpos, seus corpos ressuscitados, que estão exatamente no estado intermediário, porque os corpos ainda não ressuscitaram. E é isso que nós vamos ver em seguida. Então a igreja arrebatada por Jesus Cristo, transformados os corpos, a igreja sobe, a última geração, portanto, não conhecerá a morte física, porque a presença de Jesus aniquilará a morte, no sentido que a conhecemos. E então todos serão reunidos na presença de Jesus Cristo para o juízo final. Ele vem para julgar vivos e mortos, no sentido, a geração que estiver naquele tempo viva, vai para o tribunal, e as gerações que já tiveram passado para a eternidade, aguardando esse dia, inclusive os ímpios ressuscitam. A ressurreição física não é só dos crentes, a ressurreição física é também dos descrentes, de modo que vamos dizer assim, há um momento de tormento e há um momento de condenação sem o corpo físico, assim como para os crentes há um momento de gozo, de alegria
prazeres celestiais sem corpo. E nesse período, enquanto não acontece a volta de Jesus Cristo, o que acontece então? Porque ao seguir-se o juízo, o Senhor separará toda a humanidade, só 2 grupos. Existem milhares de religiões no mundo. Dentro do próprio cristianismo são mais de 7.000 denominações catalogadas. Mas no olhar de Deus existe apenas 2 tipos de pessoas: os salvos e os perdidos. Está num grupo ou no outro grupo. Então Jesus separará à sua direita as suas ovelhas e separará os bodes à sua esquerda. E o critério do julgamento é o que a pessoa fez de Jesus. Esse é o critério de julgamento. E condenados já estamos. Então o que a pessoa fez de Jesus vai determinar e confirmar o seu destino eterno. Então, após Jesus pronunciar a sentença, ratificando, confirmando, o que não é surpresa, quem é salvo já sabe que está salvo, quem é perdido já sabe que está perdido. Então Jesus ratifica e diz: apartai-vos de mim, malditos, aos que estiverem à esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque não vos conheço. E aos que estiverem à sua direita dirá: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os que estiverem à sua direita reinarão com Cristo pelos séculos dos séculos. Então, sim, no estado final, com seus corpos ressuscitados, incorruptíveis, na presença imediata no céu, a habitação final dos santos e dos salvos, e os ímpios definitivamente nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, onde o seu bicho nunca morre, onde o seu fogo nunca se apaga, e a angústia do seu tormento durará para os séculos dos séculos. Ambos os estados finais irreversíveis. Portanto, todos esses eventos, todas essas informações se localizam num capítulo da teologia cristã chamado escatologia. Significa a doutrina das últimas coisas. Portanto, dentro desse corpo geral que vai acontecer. Tudo bem, meu filho? Você está bem-vindo, pastor. Os crentes têm procurado saber, procurado conhecer os ensinamentos da palavra de Deus a respeito do que acontece quando a pessoa, vamos colocar aqui uma cruz simbolizando a morte física. O que acontece entre a morte física? Há aqui um lapso de tempo, e ninguém sabe quando. A segunda vida de Jesus Cristo é um segredo de Deus, ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Jesus Cristo disse: nem filho sabe. Deus reservou esse dia para si. Quando Jesus Cristo então volta em glória, vamos colocar aqui uma estrela. Vamos ver aqui como é que se faz uma estrelinha. Isso, mais ou menos. Vamos colocar aqui a volta de Jesus. O que acontece então com a pessoa que falece quando morre o corpo? Desde o momento da morte até um momento determinado no futuro, seguro, certo, mas de calendário desconhecido, só Deus conhece, quando Jesus irromperá em glória, como um relâmpago do Oriente para o Ocidente, com seus santos e os anjos de Deus, e com a espada de Deus tomando vingança do mal. Jesus virá, visto por todos, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém vai dizer: olha, você sabia que Jesus chegou? Não vai haver isso. No dia que ele vier, todos saberão.